Olá, acadêmicos! Sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social das disciplinas de Introdução ao Serviço Social e Questão Social na Contemporaneidade. Este é o nosso quarto vídeo de revisão da disciplina de Introdução ao Serviço Social. E agora nós vamos ver as correntes filosóficas que orientaram a ação do serviço social no Brasil. Então, no início da constituição da profissão de serviço social no Brasil, que foi no ano de 1936, na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nós tivemos a influência do neotomismo, ou novo tomismo, né? Que é uma corrente filosófica de São Tomás de Aquino, e essa corrente filosófica, ela subsidiava toda a doutrina social da Igreja Católica nesse tempo, a filosofia neotomista. Então, as primeiras professoras de serviço social, da primeira escola de serviço social no Brasil, elas estudaram na Europa, na França e na Bélgica, e dentro da filosofia neotomista. Por isso que a primeira influência na escola brasileira vai ser a influência neotomista, a influência europeia no serviço social brasileiro. Essa ação do assistente social era condensada na intervenção com o indivíduo como motivo central da problemática. Era uma postura acrítica, não visava perguntar por que essa pessoa está nessa condição, e ela era voltada aos valores cristãos, da caridade, do amor ao próximo, da benevolência, né, todas essas questões aí, certo? Muito bem. Logo em seguida, em 1940, nós tivemos a influência norte-americana no serviço social brasileiro, que foi a vinda da Mary Richmond, a assistente social americana, que veio ao Brasil fazer capacitações com as assistentes sociais aqui, e aí passou-se, na ação do assistente social, ter uma ação voltada à corrente filosófica do positivismo. Mais especificamente a um ramo específico do positivismo, que é o funcionalismo. Como vocês podem ver aqui no quadrinho, eu coloquei aqui entre parênteses funcionalismo, que é um ramo do positivismo. O positivismo, como a gente já estudou em outros vídeos, é a corrente filosófica do Auguste Comte. Auguste Comte pode-se dizer que foi o pai da sociologia, que é o estudo da sociedade, e ele queria aplicar dentro da questão do positivismo as mesmas metodologias que eram utilizadas para estudar a natureza, para estudar as sociedades. Então, as mesmas metodologias que se utilizava, por exemplo, para estudar uma cadeia alimentar entre animais ou para estudar o sistema digestório humano, eram entendidas que precisava se utilizar as mesmas metodologias para estudar e entender e tratar a sociedade, né? Então, precisava-se de uma ciência. Como o serviço social ele não tem uma única ciência, ele bebe de várias fontes, dentro do positivismo, a Mary Richmond entendeu que ela tinha, então, positivismo e funcionalismo, uma corrente filosófica que orientava o pensamento. Então, precisava-se de uma ciência para fazer com que o serviço social acontecesse de acordo com o que o positivismo dizia, que só é verdade aquilo que a ciência comprovou. Então, Mary Richmond se apropria da psicologia para utilizar como ciência na prática de intervenção dos assistentes sociais. E aí nós vamos ter uma questão muito importante, que o positivismo vai entender a sociedade como um organismo, né, como, por exemplo, um organismo da natureza, organizada num sistema, como um sistema digestório, né? Então, entendendo que um sistema é composto por vários órgãos, cada órgão tem uma função, daí que vem a questão do funcionalismo, e se todos os órgãos funcionarem adequadamente, nós teremos, então, uma sociedade perfeita, né? Então, quando algum desses órgãos, que são as pessoas, se desajustam, nós temos um problema. E essa pessoa, então, precisa ser trabalhada e ajustá-la novamente à engrenagem social, no seu lugar, para que volte tudo à perfeição, à normalidade dessa engrenagem, esse sistema que seria a sociedade. E aí nós vamos ter, então, o foco no indivíduo desajustado. Então, a prática do serviço social
vai ser no indivíduo desajustado, baseado na questão da psicologia, né, como que os psicólogos trabalham essa questão, fazem um estudo, um diagnóstico e aí aplicam um tratamento. Então, o serviço social era nessa perspectiva. O indivíduo era estudado, o indivíduo desajustado era estudado, a partir daí, então, era diagnosticado quais eram as problemáticas e aí aplicado um tratamento naquele indivíduo, não no seu contexto social macro. E aí essa influência norte-americana perdurou de 1940 até aproximadamente 1965. Mas nós vamos ver que a partir de 1965 vai iniciar o movimento de reconceituação do serviço social. E esse movimento de reconceituação do serviço social, que se inicia em 1965, com maior ênfase no Brasil em 1968, e vai ter definitivamente a sua ruptura com o serviço social conservador e tradicional findado em 1990, nós vamos ter entre 1968 e 1990 um pluralismo teórico dentro do serviço social. O que quer dizer plural? Vários, né? Vários. Então nós vamos ter várias correntes filosóficas subsidiando o serviço social brasileiro. Então nós vamos ter assistentes sociais ainda trabalhando com a questão positivista, funcionalista da psicologia. Nós vamos ter a entrada da fenomenologia, que é um outro ramo filosófico do Husserl, que é também uma corrente filosófica que influenciou o serviço social no Brasil. E nós vamos ter a chegada do marxismo. Então, entre 68 e 1990, nós vamos ter um pluralismo teórico dentro do serviço social, das filosofias que subsidiam a ação do assistente social. E é somente em 1990 que, então, com a ruptura com o serviço social conservador e tradicional, né, que é o serviço social positivista e neotomista, nós vamos ter, então, o advento, né, a glória, digamos assim, do marxismo como corrente filosófica definitiva do serviço social brasileiro até o momento. Então, como eu falei, o positivismo ele vai até aproximadamente 1965, porque vão surgir outras correntes filosóficas no serviço social brasileiro que também vão influenciar o serviço social, mas não que não esteja mais acontecendo a questão positivista, funcionalista da psicologia, do estudo, diagnóstico e tratamento, de trabalhar o indivíduo que está desajustado. Então, o positivismo e o neotomismo, eles visam manter tudo como está. Eu tiro o indivíduo desajustado, ajusto ele, devolvo para uma sociedade e mantenho como ela está. Não se tem uma ideia de transformação social, certo? Então, por isso que ele é chamado de serviço social conservador ou tradicional. Na fenomenologia, que tem vários escritores, vários filósofos que olham para essa teoria filosófica, o próprio Marx estudou bastante fenomenologia e aplicou a fenomenologia nos seus estudos, que o próprio nome já está dizendo, é a questão da observação dos fenômenos. Conforme os fenômenos sociais vão acontecendo, então é feito um estudo a partir desses fenômenos, mas vejam que a fenomenologia ela já não está mais, essa corrente filosófica, ela já pergunta o porquê das coisas, né? Então, enquanto o positivismo e o neotomismo eram correntes filosóficas que não eram questionadoras, eram correntes filosóficas acríticas e, consequentemente, o serviço social era acrítico, a fenomenologia, então, vai começar a introduzir alguns questionamentos a partir da observação dos fenômenos sociais para a tomada de decisão, então, dos assistentes sociais acerca da sua intervenção. Ana Augusta Almeida foi uma das assistentes sociais precursoras que utilizaram muito a fenomenologia nas ações profissionais e também muitos escritos dessa assistente social. Nós vamos ter, então, o foco, a ajuda psicossocial a partir de princípios, diálogos, pessoa, transformação. Então, nós vamos ter aí um início de uma perguntação do porquê que essa pessoa está nessa situação, qual seria, então, o ideal para a transformação social, transformação desse ser humano,
na melhoria mesmo da sociedade como um todo. Ela teve um ênfase maior na década de 1970, quando vejam que o serviço social começa o movimento de reconceituação em 65 na América Latina e em 68 com maior ênfase no Brasil. E esse movimento de reconceituação era conceituar novamente a profissão de serviço social, dar um novo conceito para a profissão de serviço social. Então os assistentes sociais começaram a buscar fontes filosóficas que pudessem dar um norte novo para a profissão, né? E a fenomenologia foi um desses experimentos dentro do serviço social brasileiro. E aí nós vamos ter também nesse mesmo instante, a partir da década de 1970, a chegada do marxismo no Brasil. Então, no início vai ser um marxismo vulgar, lembre-se que é o período da ditadura militar, então Marx é um autor proibido dentro da ditadura militar, então os assistentes sociais vão ter releituras de Marx, na sua grande maioria, né, e o que a gente chamou de marxismo, chama nos livros, ou vai encontrar nos livros de marxismo vulgar, porque não é o marxismo na sua essência, é o marxismo relido por outros autores, que os assistentes sociais vão estar fazendo a leitura, então. E o marxismo, então, a teoria social de Marx, o materialismo histórico de Marx, visa exatamente esses questionamentos. Perguntar, por que a sociedade está onde está? Como a sociedade se organiza? Por que esse indivíduo chegou no nível que está? Quais são os contextos sociais de onde ele vem? O materialismo histórico de Marx tem sua centralidade na totalidade, tá? Então, Marx explica de um todo maior, né, uma conjuntura muito ampla, até chegar no menor, naquele indivíduo, naquele cidadão, naquela família que está aí necessitando de alimentos. Então, a análise é macro, ele analisa a totalidade, né, para explicar uma realidade local, certo? Então, veja só, que nós vamos ter o materialismo histórico dialético de Marx e a teoria social crítica dele. Então, o Marx, ele conta a história a partir da economia, tá? E lembra lá que ele foi para a fábrica para estudar o modo de produção capitalista, e ele vai contar toda a história da humanidade a partir da economia, da totalidade da macroeconomia, né? Partindo de um todo maior, e vai então contar a história a partir dessa visão, certo? A questão da dialética, eu falei para vocês em outros encontros, que é essa questão realmente de você analisar os dois lados, dialética, né, tese, antitese e síntese. Eu analiso, né, eu tenho uma tese, eu faço uma análise acerca dessa tese e depois eu construo uma síntese. Então eu vejo os vários lados de uma mesma problemática para chegar a uma conclusão. Por isso a dialética, né? E dentro do materialismo histórico, então, dialético de Marx, ele vai estudar toda essa questão de como a história vai se materializando a partir da economia e dentro dessa dialética de tese, antitese e síntese, certo? Isso explicando bem superficialmente, tá? E aí nós vamos ter a teoria social crítica de Marx, que é a teoria que ele cria, então, a partir dos estudos dele acerca do modo de produção capitalista, e que vai resultar no livro chamado Capital, que é um livro gigantesco, onde ele vai, então, criar a sua teoria marxista, ou teoria social crítica, que fiz exatamente essa perguntação do assistente social. Por que eu estou fazendo isso? Como que eu vou fazer isso? Onde que eu vou fazer isso? Para quem que eu estou fazendo? Né? Para que senhor que eu estou servindo, né? Então, o Marx vai instigar toda essa perguntação e que o assistente social vai começar a leitura. Então, no período de 1965, quando iniciou o movimento de reconceituação na América Latina e, consequentemente, 68 no Brasil, até 1990, nós vamos ter um pluralismo teórico filosófico, tá? E aqui, ó, Marx também está aqui em 1970, mas
ele vai ter um maior ênfase mesmo em 1990, ele vai ser firmado como o principal filósofo que subsidia a ação do assistente social. Tá? Todo o nosso código de ética, projeto ético-político, do que materializa o serviço social está baseado na teoria social crítica de Marx, tá? Na nossa corrente filosófica. E aí nós vamos ter, então, o início das leituras do marxismo vulgar em 1970, o auge, que foi o movimento da ruptura com o serviço social conservador em 1990, e aí ele é o nosso filósofo até hoje, né? A nossa corrente filosófica que subsidia a ação do assistente social até os dias de hoje. Então, essas 4 correntes filosóficas, elas nortearam a ação do assistente social no decorrer de todos esses anos, desde o surgimento da profissão até os dias de hoje.